Ok, saudações, vamos dar sequência nas nossas aulas. Na aula passada nós falamos sobre lançamento vertical, lançamento de queda livre, falamos sobre lançamento vertical a partir de cima para baixo ou de baixo para cima, e vimos dois casos, quando o corpo cai, quando o corpo desce, né? E hoje falamos também de lançamento horizontal, e hoje vamos estudar lançamento oblíquo. Na verdade, primeiro vamos estudar lançamento oblíquo, depois só se pudermos estudar lançamento horizontal, porque o lançamento horizontal é um caso particular do lançamento oblíquo. Mas o que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é um lançamento também que é muito analisado, é muito simples. É quando o corpo é lançado a partir do solo ou não, mas esse lançamento é feito com uma determinada inclinação. Vamos supor que ele é lançado a partir do solo, ele é lançado com uma determinada inclinação, conforme nós estamos a ver aqui. Temos aqui o corpo, esse pontinho que nós estamos aqui é o corpo, ok? Então, este corpo é lançado com uma determinada inclinação em relação à horizontal, nesse caso em relação ao chão. Então, essa inclinação, na verdade, é um ângulo, vai ter um ângulo que nós estamos a chamar de alfa, e a velocidade vai fazer um ângulo alfa com a horizontal, nesse caso. Então, o corpo é lançado e ele, ao ser lançado, ele faz um movimento parabólico até que ele novamente chega ao solo, neste ponto que temos aqui. Então, o corpo é lançado, à medida que ele vai subindo. Já sabemos que quando ele estiver a subir aqui, ele faz um movimento acelerado, ok? Ele faz um movimento acelerado, vai subir. Quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade dele diminui, a velocidade em relação ao componente Y vai ser igual a zero, só vai ter velocidade em relação ao componente X. E nesse caso aqui, quando ele estiver a descer, ele aqui faz um movimento retardado. Então conseguimos dar conta que, em medida que ele vai subir, ele aqui tem um tempo que nós podemos determinar como sendo tempo de subida, que vamos chamar de TS, e aqui vamos ter um outro tempo que vamos chamar tempo de queda, ok? Ou podemos chamar T1 e T2, mas sabemos que T1 é o tempo quando o corpo sobe e T2 é o tempo quando o corpo desce. Então, à medida que ele desculpa, ele aqui faz um movimento retardado. Ele aqui faz um movimento retardado, aqui é que ele faz um movimento acelerado, sim, é lógico, porque quando ele chegar no ponto máximo, a velocidade dele é zero, logo ele vai estar diminuindo a velocidade à medida que ele vai subindo. Quando chegar no ponto mais alto, a velocidade é totalmente nula, só assim que o corpo vai descer, porque se aqui a velocidade não for nula, a tendência do corpo será sempre subir. Então, neste ponto, em relação ao solo, essa distância vamos chamar de altura máxima. Quer dizer que é H máximo. O corpo, já sabemos que a velocidade é tangente à trajetória, quer dizer que à medida que o corpo vai fazendo esse movimento, já sabemos que a velocidade vai ser trajetória a velocidade vai ser tangente à trajetória. Por isso é que estamos sempre a decompor a velocidade em x e em y. Aqui também temos a velocidade resultante nesse ponto mais alto é igual à velocidade em x. Não vamos esquecer que esse corpo faz efetuar dois movimentos, conforme nós vimos na aula passada, né? Tem primeiro o movimento, o movimento desse corpo é efetuado, nas duas componentes, componente X e componente Y. Na componente X, em OX, o corpo faz um movimento, assim, ele faz um movimento variado e, em OX ele faz um movimento uniforme e em OY ele faz um movimento variado. Quer dizer que temos esses dois movimentos. Então, quando nós estiver a analisar o lançamento oblíquo, devemos sempre decompor, trabalhar as componentes X e componente Y. Na componente X vamos encontrar algumas equações, na componente Y também vamos encontrar algumas equações. Essa distância que vai desde o ponto que o corpo é lançado até o ponto onde ele cai é que se chama-se alcance ou simplesmente deslocamento horizontal, ok? Quando o corpo usa para calcula o alcance, o corpo foi lançado de um ponto X e caiu a uma distância de X metros, quer dizer que essa distância de X metros em relação ao ponto de lançamento até onde o corpo cai é que nós chamamos de alcance, ou simplesmente em outra linguagem, de deslocamento horizontal. Então é isso que nós temos aqui, temos a altura máxima, alcance, tempo de subida, tempo de queda, temos aqui a velocidade, esta velocidade inicial em x, já sabemos que por esse triângulo que nós temos aqui, temos esse triângulo assim,
Temos esse triângulo onde aqui temos alfa, quer dizer que este lado que está aqui é a velocidade inicial em x, aqui, que é este lado aqui, já sabemos que essa reta é paralela a este, então esse lado vai ser igual a este. Logo aqui estamos a falar que essa é a velocidade inicial em y e essa aqui é a velocidade inicial. Logo, pelas razões trigonométricas seno e cosseno, estamos a falar que a velocidade inicial em y é igual à velocidade inicial seno de alfa, desse ângulo, e a velocidade inicial em x é igual à velocidade inicial cosseno de alfa. Então, temos isto aqui, que como já falamos que no OX ele faz M1, quer dizer que essa velocidade inicial em x, essa velocidade inicial em x, que é igual à velocidade inicial cosseno de alfa, é igual também simplesmente à velocidade em x, que é essa velocidade aqui. Então, porque isto aqui, assumimos que isto aqui é movimento uniforme. Então, temos basicamente isto. Agora, como é que nós vamos buscar as equações do movimento? Simples. Em relação a OY, já falamos que o movimento é variado, então temos OY, movimento variado. Mais uma vez, OY, movimento variado. Então, se nós precisamos trabalhar primeiro na primeira etapa, o corpo sobe daqui até aqui, podemos chamar primeira etapa. Primeira etapa, estamos a falar que o corpo sobe, sai daqui, chega até aqui neste ponto. O movimento é retardado. Não esquecemos que aqui nós temos a gravidade e na semana passada nós falamos que não importa se o corpo está a subir ou descer, nós vamos sempre analisar a gravidade em relação ao eixo, ok? Então, temos isso aqui. Não importa se o corpo está a subir ou está a descer. Se a gravidade tiver sentido oposto à orientação do eixo negativa, se tiver sentido à orientação do eixo positiva, não importa se o corpo está a subir ou está a descer. Quer dizer que nesse caso aqui sempre vai ser negativa em função da orientação do eixo vertical. Então, na primeira etapa, o corpo sai deste ponto, que eu vou chamar, por exemplo, para ajudar. Podemos meter aqui ponto A e B. Estamos a falar aqui, e aqui podemos chamar C. Então, estamos a falar, a primeira etapa, o corpo sai de A até B. Vamos tipo como se fosse uma redação para dar uma melhor ilustração. Então, o que é que teremos? A posição do corpo neste ponto, que é a posição final, será igual à posição do corpo neste ponto, que é a posição inicial, mais velocidade inicial em Y. Qual é o tempo? O tempo de subida, menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de subida. Vamos perguntar por que estamos a usar essa equação. Estamos a usar essa equação porque o movimento é retilíneo uniformemente variado. E a equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado já vimos que é esta, segundo as aulas passadas. Então, vamos determinar qual é a posição inicial do corpo, qual é a posição final. Qual é a posição inicial do corpo? O corpo inicialmente está aqui. Então, estamos a falar que y inicial é igual a 0. Qual é a posição final do corpo? O corpo está aqui. Em relação à origem, né? Em relação à origem é isto aqui, que é essa distância, é basicamente essa distância. Então, estamos a falar que a posição final do corpo em relação à horizontal, à origem, é h máximo, que é essa altura. Então, estamos a falar que y final é igual a h máximo. Então, temos isso. Por outro lado, podemos colocar também a velocidade neste ponto. A velocidade neste ponto. Então, estamos a falar, se nós substituir já aqui, vamos ter h máximo é igual a 0 mais velocidade inicial em y, tempo de subida menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de subida. Então temos isso. Vamos buscar velocidade. Neste ponto, a velocidade final é igual à velocidade inicial em y menos gravidade, tempo de subida. A equação das velocidades, não vamos esquecer isso, é 1, esse é 2. Equação das velocidades. Já falamos que esse é 0, então estamos a falar aqui. Se essa aqui é 0, esta velocidade, estamos a falar aqui, tempo de subida é igual à velocidade inicial em y sobre gravidade. Isso aqui, velocidade inicial em y é quem? É velocidade inicial seno do ângulo. Então aqui fica a velocidade inicial seno do ângulo sobre g. Não esquecemos que esse ângulo é o ângulo que a velocidade faz com a horizontal e não com a vertical. Se for com a vertical, a análise também é outra. Então, se nós pegarmos essa equação do tempo de subida, substituir aqui onde nós temos o tempo de subida, o que é que vamos ter? Vamos ter h máximo é igual a quem? A velocidade inicial, seno, já estamos a substituir, vezes tempo de subida, que é velocidade inicial, seno, também, sobre g. Menos 1 sobre 2, gravidade, aqui fica como? Tempo de subida dá ao quadrado, então vai ser essa expressão toda ao quadrado, que fica velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, sobre g também
ao quadrado. É isso que nós substituímos, matemática. Então vamos simplificar G com esta aqui ao quadrado, né? Achamos o denominador, o que é que vamos ter finalmente? Esse V inicial, com esse V inicial vai dar V ao quadrado, seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Aqui temos V inicial ao quadrado, seno ao quadrado. G, aqui temos 2, então vamos achar o denominador vai ser 2 menos essa expressão. Ficamos com a fórmula final para H máximo igual a V inicial seno do ângulo, tudo isso ao quadrado, sobre 2G. Então, esta é a fórmula para a altura máxima, no caso do lançamento oblíquo, a partir da origem. Se o corpo, por exemplo, foi lançado a partir de uma altura, então nessa fórmula é só acrescentar mais a altura inicial em que o corpo estava em relação ao solo, ou em relação à origem. Então, aqui podemos falar que isso aqui é a altura no lançamento oblíquo, ok? Lançamento oblíquo a partir da origem, não vamos esquecer isso. Tempo de subida é este que está aqui também, não vamos esquecer. Velocidade, já sabemos que velocidade inicial, final aqui é zero. Vamos na segunda etapa. Se nós agora analisar a segunda etapa, estamos a falar que o corpo está em C, sai do B para C. Então aqui podemos pôr BC. Só para ajudar. Então, o que teríamos agora? A posição inicial do corpo é aqui, posição final do corpo é aqui. Aqui vamos determinar aqui. Não sei se vamos determinar, mas já. Vamos ter posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial em y, tempo de queda menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Simples. Vamos já identificar quem é a posição inicial, quem é a posição final. Posição inicial, o corpo está aqui, em relação à origem, essa altura é H máximo. Então aqui fica H máximo e aqui fica 0, porque quando ele chega aqui, em relação ao origem, é 0. Então, em relação a Y, quer dizer, Y aqui é 0, Y é H máximo. Então, o que é que teremos? Teríamos 0 é igual a H máximo mais, não vamos esquecer que essa velocidade inicial é a velocidade neste ponto, e neste ponto a velocidade é simplesmente 0. Então, estamos a falar que isto tudo que está aqui vai anular 0. Então, fica H máximo menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Só isso. Quer dizer que estamos a falar que o nosso tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2H máximo sobre G. Então, encontramos mais uma equação aqui. Encontramos isso. E também podemos falar que o próprio H máximo ainda terá uma segunda equação. Estamos a falar que H máximo é 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Então, temos equação, uma primeira equação aqui. Temos equação para o tempo de subida, 2. Temos terceira equação. E temos aqui quarta equação para a altura máxima. A velocidade neste ponto. Quanto é que é a velocidade aqui? Não vamos esquecer. Esta velocidade aqui é a decomposição da velocidade. Nesse caso, a velocidade final seria V é igual a raiz quadrada módulo V em x ao quadrado mais V em y também ao quadrado. Podemos calcular, sabemos que esse V em x, já falamos, V em x no eixo x velocidade é constante, então fica assim. Quer dizer que vai ser V inicial em x é igual a V inicial cosseno do ângulo. Então esse é V em x. Como é que vamos calcular V em y? V em y seria igual a quem? Se nós tivermos a analisar deste ponto até este ponto, seria simplesmente velocidade inicial em y menos gravidade. Qual é o tempo? O tempo é de queda. Já falamos que essa velocidade inicial é 0 aqui neste ponto, porque estamos a analisar só esse trajeto. Então, teríamos que velocidade em y seria igual a menos gravidade, tempo de queda. Implica que módulo de V em y seria igual a gravidade, tempo de queda. Então, esta aqui é a equação vamos chamar quinta equação. Quinta equação para determinar a velocidade no final da queda. Calcula a velocidade com que o corpo atingiu o solo. Esta velocidade aqui, esta aqui, que vai ser V em x ao quadrado mais V em y ao quadrado. V em x é isto que está aqui, vai ser essa expressão. V em y é este que está aqui com tempo de queda. Se no caso não nos deram tempo de queda, nos deram
só simplesmente o tempo que durou todo o movimento. Já falamos que o tempo que dura o movimento todo chama-se tempo de voo. Então, se for para calcular com o tempo de voo e não o tempo de queda, podemos falar que V em Y, quer dizer que essa velocidade na componente Y será igual à velocidade inicial em Y, menos gravidade, tempo de voo. Essa velocidade não é zero. Por que não é zero? Porque é a velocidade quando o corpo sai daqui, que vai ser, neste caso, V inicial, seno do ângulo, menos gravidade, tempo de voo, desculpa, tempo de voo. Então, aqui podemos falar de tempo de voo, aqui tempo de voo. Então, podemos calcular V em Y, né? Para ver substituir aqui, se nos der tempo de voo usando essa fórmula, que podemos chamar de equação 6. Se não nos der, ele dá tempo de queda, podemos vir calcular aqui. Ok? Podemos vir calcular aqui. Também, se não nos der, eles deram simplesmente tempo de subida. Também é simples, podemos vir usar essa equação que está aqui, que vai ser simplesmente o quê? Vai ser velocidade, essa velocidade aqui vai ser o quê? Vai ser gravidade e tempo de subida. Então, é basicamente isso. Então, temos aqui as equações para velocidade e outras grandezas. Se, por exemplo, nos pedem para calcular o alcance, quer dizer, um corpo foi lançado dessa posição e caiu ali. Qual é a distância que ele caiu? O alcance horizontal. Então, o alcance horizontal nós precisamos trabalhar com a componente OX. E já falamos que nessa componente o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, estamos a falar que posição final vai ser igual a posição inicial mais, não é assim? Velocidade inicial em x vezes tempo. Esse tempo de voo. Quer dizer que é o tempo quando o corpo que dura todo o movimento. Então, implica dizer que estamos a falar que esse x, se vir no outro número, vamos ter delta x. Será igual a velocidade inicial cosseno do ângulo vezes tempo de voo. Então, esta aqui é a sétima fórmula. Essa fórmula é para achar o alcance horizontal, o deslocamento horizontal. Então, temos isso aí. Vamos supor, por exemplo, que ele falou que o corpo subiu até aqui e depois caiu verticalmente. Então, quer dizer que pode ser a metade do alcance ou alguma coisa parecida. Só que deve-se saber que se ele caiu, chegou aqui e caiu, quer dizer que já não vai ser tempo de voo, vai ser tempo de subida. Se ele, por exemplo, chegou aqui e caiu, chegou daqui até aqui, nos pede o deslocamento desde o ponto mais alto até o ponto que o corpo cai. Nesse caso, vamos calcular não com tempo de voo, nem tempo de subida, mas sim tempo de queda. Então é isso. Também podemos analisar, em vez de nós trabalhar assim, podemos trabalhar com uma única etapa. Quer dizer, o corpo sai do ponto A e chega até no ponto C. Se o corpo sai do ponto A até o ponto C, né, estamos a falar que o corpo sai de A a C nesse deslocamento. Estamos a falar que a posição inicial, final é igual a inicial mais velocidade inicial em Y menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de voo. Aqui já não vai ser nem tempo de subida, nem tempo de queda, porque estamos a analisar o deslocamento total do corpo, quando ele sai daqui, chega até aqui. Quer dizer que o tempo vai ser tempo que durou todo o movimento, nesse caso, tempo de voo. Então, qual é o Y? Aqui Y é 0, aqui também Y é 0. Então, estamos a falar que esses dois será 0. Vamos ter o quê? Vamos ter velocidade inicial em Y, menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de voo, será igual a 0. Então, teremos isso. Aqui, desculpa, aqui é velocidade inicial, tempo de voo. Tempo de voo menos. Então, aqui vai ser velocidade inicial em Y, tempo de voo menos 1 sobre 2, gravidade, igual a 0. Se nós fatorizar tempo de voo, vamos falar que isso é igual a velocidade inicial em Y menos 1 sobre 2, gravidade e tempo de voo. É isso. Igual a 0. Anulamento do produto, vamos falar que o primeiro tempo de voo será igual a 0. O segundo tempo de voo será igual a isto que está aqui. Só que esse tempo de voo é igual a 0. Não aceitamos. Por que não aceitamos o tempo de voo igual a 0? Se o corpo saiu daqui e voou, chegou até aqui, lógico que gastou um tempo. Então não pode ser 0. Logo não aceitamos esse. O segundo caso é para esse que está aqui. Nesse caso estamos a falar que tempo de voo, matemática simples, será igual a quê? A 2 vezes velocidade inicial em Y sobre G. Isso aqui é 2 vezes velocidade inicial seno de alfa sobre G. Então, aqui temos a oitava fórmula para calcular o tempo de voo. Quer dizer, a oitava fórmula, nesse caso, a oitava fórmula nos dá, é a fórmula para nós calcular o tempo de voo.
Então, temos basicamente isso. Podemos fazer mais uma redução simples e rápida. Provar que tempo de queda é igual a tempo de subida. Então, se tempo de queda é este que está aqui e tempo de subida é isto que está aqui, nós já falamos há pouco tempo que H máximo é isto. Se H máximo é isto, ok? Se H máximo é isto, estamos a falar que velocidade inicial seno do alfa é raiz, estamos a falar assim, que velocidade inicial seno do alfa, isso é só uma nota rápida para ajudar. Vamos falar que velocidade inicial seno do alfa é igual aqui, é igual a raiz quadrada de 2g vezes H máximo. Não é assim? É isto. Quer dizer que isto aqui, podemos vir colocar aqui. Logo, se nós colocar essa expressão aqui, estamos a falar que tempo de subida é igual a raiz de 2g vezes H máximo sobre g. Matemática, esse g quando simplifica, fica simplesmente assim. 2h máximo sobre g. Então estamos a provar que tempo de subida é igual a tempo de queda. Logo, se tempo de subida é igual a tempo de queda, estamos a falar que o tempo de voo é igual a tempo de subida mais tempo de queda, não é isso? O tempo que dura todo o movimento é a soma deste tempo mais este. Logo, se esses dois são iguais, também estamos a assumir que tempo de voo é igual a 2 vezes tempo de subida ou igual a 2 vezes tempo de queda. Então temos também relação para calcular tempo de voo quando nos dão o tempo de subida ou o tempo de queda, que vamos chamar nona equação. Então até aqui temos todas as deduções para lançamento oblíquo. Vamos agora passar para os exercícios. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, seja ele positivo ou negativo, deixa lá aí no nosso canal e ajude-nos a crescer, partilhe o vídeo ou curta o nosso canal. Não se esqueça de ativar o sino para que cada vez que nós partilharmos um vídeo você possa ser o primeiro a ser notificado. Até já!